No ar aqui na TV Com, canal 11 da NET. E você, muito obrigado por estar conosco. Novo ano, novos momentos. Aliás, a sua determinação é que vai fazer com que 2022 foi um bom ano. Vamos falar de alegria, vamos ser positivo. Em 2023 nós teremos mais alegrias. Mas isso temos que nos preservar agora. Como? Usando a máscara, vivendo os momentos, obedecendo às legislações para que não possamos e não devemos ficar doentes. Portanto, respeitar para sobreviver. Muito obrigado por estar conosco. Hoje eu estou feliz de receber pessoas que realmente marcam a vida das pessoas. Pessoas que marcam a vida das pessoas. Eu vou dizer assim, economista, casado há 51 anos, com a digníssima professora Maria Luísa de Almeida Ribeiro. Tem 3 filhos, ou seja, atualmente é diretor executivo da Strong Business School. Quem é? Você sabe? Foi laureado recentemente com a mais alta honraria que a cidade de Santos dá a um ser humano. Troféu Brás Cubas. Eu falo de Sérgio Tadeu Ribeiro. Aliás, quem é Sérgio Tadeu Ribeiro? Qual sua história de vida? É um prazer imenso lhe receber aqui. Bom dia, muito obrigado, Jorge, pelas palavras. Bem, eu sou santista, nasci em 18 de novembro de 49, na Beneficência Portuguesa, filho de José dos Santos Ribeiro e Leonor Ferreira Ribeiro. Meu pai era um motorista de caminhão, foi um mecânico, trabalhou mais de 25 anos na Demoreira, que é uma empresa que já não existe mais em Santos. E minha mãe é filha de portugueses, nasceu aqui no Brasil, a primeira filha, trabalhou como empregada doméstica num período, e depois casou e cuidou do lar. E morei até os 7 anos, eu morei na Jabaquara, estudei no Colégio Cesário Bastos. Depois meu pai conseguiu comprar uma casa na Vila São Jorge, em São Vicente, e a família se mudou. Daí eu fiz a minha vida escolar toda lá. Eu estudei no grupo escolar, na Praça Coronel Lopes. Depois eu estudei no Martim Afonso de Souza. Né? Fiz o ginásio, naquela época a gente tinha que fazer vestibular, né? Tinha uma prova de admissão. E eu fiz lá no Martim Afonso e depois eu fiz o científico lá. E comecei a trabalhar aos 14 anos, trabalhei na Cosipa, era aprendiz de auxiliar de escritório 1, depois fui para 2, fui para escritório menor, depois fui para AT1, AT2, trabalhei na engenharia industrial, já estava estudando na economia aqui em Santos, na Universidade Católica de Santos. Depois eu saí e trabalhei com a Booz Allen Hamilton, que era uma consultoria que trabalhou na Cosipa há muitos anos. E daí eu fui para Troll, fui para o Safra, e fui para a Ultrafértil, onde eu fiquei mais 20 anos trabalhando, e me desliguei como superintendente financeiro administrativo em 94 e fundei a Strong, consultoria empresarial, que hoje é a Strong Business School. Olha que maravilha. Que momento interessante, uma trajetória através da educação. Aliás, tudo que o Sérgio colocou para nós tem a participação da mulher. Mulher, mulher, mulher. Maria Luísa. Aliás, Strong é o nome dado por ela. Conta pra gente essa história. Sim. Assim que eu me aposentei, eu era jovem ainda, eu quis abrir uma empresa de consultoria. A gente desenvolveu um software. E a gente fica pensando que nome dar à empresa, né? Tinha lá Ribeiros Associados, e minha esposa me sugeriu chamar de Strong, porque meu nome é Sérgio Tadeu Ribeiro. Na realidade, no começo, o nosso nome era STR maiúsculo, ONG minúsculo, que era o sentido de dizer que era Sérgio Tadeu Ribeiro, ONG. Mas isso foi por pouco tempo. Na época, eu dei consultoria para o Toninho Garcia, que era um publicitário aqui de Santos, ainda é.
E ele achou que o nome era forte, que eu não deveria ter essa associação que parecia com ONG. E daí ficou Strong, tudo maiúsculo, né? Mas eu devo isso à minha esposa, que deu um nome vitorioso, graças a Deus. Parabéns a você, parabéns à família, aos filhos também, por ter alguém que se preocupa com a educação. Educação. Qual a importância da educação? Olha, não tenha dúvida, a educação transforma a vida das pessoas. Maravilhoso. E eu sou um exemplo disso, né? O meu pai, ele era uma pessoa de luta, ele não tinha nenhum salário maravilhoso. Eu costumo dizer que a minha mãe era a maior administradora que eu conheci, porque ela vivia com salários muito ínfimos, sabia administrar muito bem o lar. Meu pai entregava o salário integral para minha mãe no começo do mês e ela administrava tudo. Ela conseguia e, graças a Deus, guardava as horas extras que meu pai fazia, nunca gastou dinheiro de hora extra e conseguiu construir, comprar a casa dela lá em São Vicente e nos formar, né? Isso foi muito importante para mim. E é importante você conhecer essa universidade, a Strong, porque tem história e procura ser a melhor. Ou, aliás, tem parceria e recebeu também homenagens. Aliás, o que é EQUA? O que vem a ser a EQUA e por que a EQUA está na vida da Strong? Bem, nós entramos para a área da educação quando eu era professor na Unisantos e a Fundação Getúlio Vargas estava querendo fazer um curso de pós-graduação lato sensu, um MBA aqui em Santos. Perfeito. E na época eles me convidaram para desenvolver isso em 1997, fins de 97, início de 98 nós iniciamos isso. Nós tínhamos uma casa, eu tinha uma casa em São Vicente, alterei um pouco a nossa consultoria para entrar na área da educação e vimos que isso era uma coisa muito importante, porque a educação, a gente já mexia com consultoria, com informática, nós éramos partner da Microsoft, mas a gente não mexia com o treinamento, com as pessoas. A gente mexia em software, mexia até com dinheiro, tínhamos factory, mas não mexíamos na formação, no treinamento dos executivos. Então, aquela proposta da Fundação era muito interessante, que completava todo um trio de coisas com relação a processo, com relação a financiamento, estudos financeiros e conhecimento, dar treinamento para as pessoas. E foi assim que nós iniciamos e a Strong surgiu. Por quê? Porque como nós começamos a ser partner da Microsoft, da Fundação Getúlio Vargas, conveniado, nós dávamos aula no Colégio Universitas. Nós achamos que o mercado de educação tinha uma grande oportunidade, como eu disse, tinha o Provão, tinha um modelo de avaliação das escolas. As escolas deveriam sobreviver não somente por tradição, por nome, mas elas deveriam demonstrar para a sociedade que elas estavam ensinando seus alunos. Perfeito. Então isso nos levou a entrar com um processo no MEC em 2000 e pedir uma universidade. Nós já temos a faculdade desde 2000, que nós criamos o SES. E iniciamos em Santo André, né? Porque a Strong ela não está só localizada em Santos, né? Nós de Santos fomos para Santo André, nós estamos na Avenida Industrial, e depois fomos a Alphaville e Osasco. Hoje nós temos instalações em Alphaville, Osasco e Santo André e aqui em Santos. E a faculdade começou em 2002 lá em Santo André, e hoje em Santo André nós temos 5 cursos. Nós temos administração, nós temos economia, nós temos contábeis, nós temos direito e nós temos publicidade e propaganda. O nosso foco é uma especialização em negócio. Negócio, perfeito. Esse é o... É importante a colocação, convidei o professor Sérgio Tadeu Ribeiro para falar sobre a Strong, que é muito importante. Ela foi fundada em 94 e junto com a GV em 98. Tem aí o ENAD, nota máxima no ENAD. Eu quero fazer um agradecimento aqui em público à Strong. Meu filho Fabrício Barbosa Leite, ele fez pós na Strong e hoje atua na área. Ele está em home office. Aliás, quem está trabalhando em casa são sempre os melhores. Os melhores trabalham em home office, porque estudaram para isso. Então, quero agradecer ao professor, à universidade, por me proporcionar que o meu filho seja um dos melhores, e eu lhe agradeço.
Não, nós não temos nada que agradecer, não. Méritos são deles. E se nós temos algum mérito, foi ter a oportunidade de trazer a GV para Santos, né? Eu, em conversa várias vezes com o professor Carlos Ivan, que é o fundador, é o diretor máximo da Fundação Getúlio Vargas, ele sempre dizia que o modelo dele, no passado, as pessoas tinham que ir à FGV, tinham que se deslocar, estudar no Rio ou em São Paulo. E ele, com um modelo de convênio, de levar os cursos de MBA para o Brasil, nós tivemos essa oportunidade de trazer a Santos, levar a Santo André e dar a oportunidade às pessoas poderem se formar. E ficamos felizes, são essas recompensas que faz a gente estudar mais e procurar mais investir em educação. Eu tenho duas questões, 1 minuto por favor para cada resposta. A primeira é o seguinte, eu também sou favorável ao ensino presencial. O ensino, que hoje, nova modalidade, ela existe, mas o presencial é que transforma a pessoa e meus filhos pensam da mesma forma. A sua opinião nesse sentido? Olha, nós estamos vivendo um paradoxo. Todas as pesquisas que nós fazemos apontam que o ensino presencial é o que realmente faz a diferença e que as pessoas conseguem assimilar e aprender, de fato. Entretanto, quando a gente olha as estatísticas, o que cresce hoje é o ensino online, é o ensino à distância. Lógico. Isso é fruto de duas coisas. Uma é um problema de preço. Infelizmente, o nível de renda aqui no Brasil ainda é muito baixo e as pessoas às vezes optam por fazer um curso online por uma questão de preço, não por uma questão de qualidade. Olha. E o outro aspecto é uma certa facilidade da pessoa não ter que se deslocar, pode estudar em casa, mas a gente que teve que fazer isso obrigatoriamente na pandemia, ouvia vários depoimentos de professor que tinha que dar aula com 20 quadros preto com nome e o aluno não estava ali em função de problemas tecnológicos, que a rede não comporta ficar com o vídeo, então desliga o vídeo, mas quando você chama o aluno, ele não está presente. Há uma maneira da pessoa se desconcentrar, eu diria. Eu acredito que o presencial é que faz a diferença, mas não sou contra o online, não. Nem devemos ser. A minha opinião, falou a verdade, isso é importante. Eu tenho aí um tempo ainda, porque na Câmara de Santos deu uma honraria ao troféu Brás Cubas, a mais alta honraria, a Sérgio Tadeu Ribeiro, por parte do vereador Chita. Obrigado, vereador. As suas palavras e considerações com essa sua homenagem que eu estive presente e nos emocionou. Olha, eu tenho que agradecer muito ao Rotary e ao vereador Edivaldo Menezes, né, que é o Chita de Menezes, verdade, que me concedeu essa honraria, né? Eu fico muito grato e espero estar à altura do mérito e da medalha, né? E eu fugi um pouco de uma questão, você me perguntou o que era a EQUA, né? A EQUA, eu acabei fugindo da resposta, mas a EQUA é uma acreditação internacional. Nas escolas de negócio, e não só nas escolas de negócio, se vocês observarem hoje, mesmo em vários segmentos, existem algumas acreditações que são certificados de qualidade, como se tem uma ISO 9000, se tem algumas acreditações na área de ensino. E a EQUA é um modelo latino-americano, tá certo? Existem outras, existem a AACSB, que é uma americana muito conhecida, a EQUIS também é conhecida, é europeia, e aqui na Sul-América tem a EQUA. E nós somos acreditados pela EQUA, ou seja, há um reconhecimento na qualidade, no corpo docente, nos processos que nós usamos para formar os nossos alunos. Essa é a garantia. Strong, guarde esse nome, por favor. Professor, foi um prazer te receber aqui, a todo o corpo laboral da entidade, meu carinho, a sua assessoria, que também proporcionou sua presença aqui. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu é que agradeço, Jorge. A você e a seus telespectadores. Muito obrigado. Obrigado. E nós terminamos assim. Stay with us, please. Olha, hein? Jorge Fernandes, o que eu quero dizer? Fique conosco, por favor, aprendendo.